Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. Meu nome é Eduardo, sou o CEO da Tramontana Consórcios e hoje eu vou falar sobre tamanho é documento ou não é documento, afinal de contas. Eu ri aqui porque né, uma frase engraçada. Foi tópico da nossa aula número 3 da nossa série do Consórcio 4.0. O tamanho de um grupo, ele realmente importa? Quão importante ele é? Ele é o fator a ser mais observado? Ou talvez existem algumas outras questões? É sobre isso que eu quero falar hoje. Tamanho é ou não é documento? Se você quiser saber a resposta, aguarde aí que nós vamos falar sobre. Galera, nós vamos falar hoje sobre os tamanhos dos grupos. Eu acabei rindo porque eu me lembrei do título do vídeo. Ele é um título um pouco engraçado. Mas, enfim, deixa de bobagem. Vamos falar do que é sério. A gente fala muito sobre o tamanho do grupo, quão importante ele é. Ele é a parte mais importante a ser observada. Na verdade, ser a parte mais importante a ser observada, não. Existem outros diversos critérios que precisam ser observados para entender se o tamanho do grupo corresponde àquilo que você espera ou não. Inclusive, isso foi tema da nossa terceira aula do consórcio 4.0. Nós esmiuçamos muito sobre o tamanho do grupo, fizemos uma relação, um grupo com 600 pessoas, um grupo com 3.000 pessoas, e trabalhamos estatísticas matemáticas, probabilidades, para entender qual grupo seria melhor, o de 600 participantes ou de 3.000 participantes. Para que você não precise assistir ao vídeo completo da série do Consórcio 4.0, eu posso antecipar e dizer para vocês que na ótica que nós criamos, o grupo de 3.000 participantes traz o triplo de percentual de contemplação em relação ao grupo de 600 participantes. E eu vou tentar aqui em 10 minutos, ou talvez no máximo 15, explicar para vocês o porquê disso. Na nossa aula, a nossa aula levou mais de 1h20, e aí eu consegui falar tintim por tintim. Aqui eu vou tentar resumir, mas se você tiver a curiosidade de entender tintim por tintim, aí eu faço o convite. Nós temos a nossa série do Consórcio 4.0, está na nossa plataforma, você pode ter acesso. Se você não conseguir achar a nossa plataforma, nos chame aqui que a gente te ajuda. Mas vamos lá. Existem dois cenários distintos para a escolha de um grupo de consórcio. Primeiro, eu preciso entender, eu sou um investidor ou eu quero usar o consórcio a nível de aquisição? Os dois podem ter a mesma resposta, mas ponto de partida é entender se eu estou usando o consórcio como ferramenta de investimento, eu quero vender a carta contemplada, eu quero compor o meu patrimônio imobiliário, eu quero deixar ele rendendo, ou eu quero simplesmente trocar o meu imóvel para um imóvel maior. Os dois cenários estão certos, você pode fazer o uso que você quiser. O consórcio, inclusive, ele é muito interessante por conta disso. Existem diversos sabores, você pode se servir daquele que mais lhe agradar. Quando eu penso no consórcio a nível de investimento, a resposta aqui ela é determinante. Quando eu penso a nível de aquisição, existem coisas a serem observados, critérios a serem observados com ainda mais cuidado. Então, eu vou deixar essa parte por último. Então, bom, vamos partir do princípio que o seu cenário é esse cenário de investimento. Nesse cenário de investimento, independente do tamanho do grupo, você precisa identificar os critérios de contemplação. Os critérios de contemplação nesses grupos com 3.000 costumam ser basicamente os mesmos, que são muito distintos dos grupos de 600. E é isso que faz com que o grupo de 3.000 seja mais importante, mais interessante a nível de contemplação. O que é? Priorizam as contemplações pelos lances autocontempláveis, que são aqueles lances que saem apenas do próprio crédito. Então, esses grupos vão contemplar por sorteio, lance fixo, lance fidelidade 6 meses, 12 meses, 18 meses. Até tem o lance livre também. Então, são 6 opções de contemplação. Se você é um investidor, o lance livre você acaba tirando de questão e sobra essas outras 5 possibilidades. Digamos que o sorteio seja uma contemplação, tá? E cada uma dessas 4 possibilidades, fixo, fidelidade 6, 12 e 18, traga em média 3 contemplações. Só nisso eu já tenho 13 contemplações que priorizam
os lances autocontempláveis. Nos grupos de 600 participantes, vai ser um por sorteio e um por lance fixo, não existe fidelidade. O resto vai ser lance livre. Então já veja a grande diferença. Bom, eu tenho 3.000 participantes, mas eu tenho 13 contemplações. E aqui eu tenho 600 participantes, eu tenho 2 contemplações. Só que aqui eu dependo única e exclusivamente da sorte. Aqui eu tenho estatística matemática a meu favor e os lances fidelidades jogando muito ao meu favor à medida que a cada lance fidelidade que eu encontro, 6, 12, 18, menos pessoas ainda concorrem comigo. Então ele é inversamente proporcional. Eu acabo tendo cada vez mais chances à medida que eu consigo escalar as maneiras como eu vou ser contemplado. E é isso que acaba triplicando as possibilidades. Isso você sendo um investidor. É mais rápido, prático e objetivo. Quais são as modalidades de contemplação que o grupo entrega? É isso que precisa ser observado. Inclusive, mais importante que o tamanho. Então, neste caso, o tamanho ele não é documento. Mas há uma curiosidade, porque os grupos de 3.000 participantes, eles costumam ter esta configuração aqui, enquanto os de 600 não. Então, neste caso, tamanho ele é documento. O grupo maior, por conta da série de características que entrega, acaba trazendo mais vantagem na contemplação. Beleza, mas agora se eu sou uma pessoa que não estou pensando em investimento, estou pensando em aquisição, me parece lógico então que eu escolha um grupo de 600 participantes, porque eu vou concorrer com menos pessoas. É verdade, você vai concorrer com menos pessoas. Se você estiver no lance livre, que é aquele que você pode ofertar o valor que você quiser, que quanto maior a oferta, mais chance de contemplação tem, não existe outro critério a não ser este. Ofertei X, contemplou com X, eu sou contemplado, tá tudo certo. Mas aí eu te pergunto, o que faz mais sentido? Vamos botar aqui só em números para conseguir exemplificar e não ficar assim tão subjetivo. Digamos que o seu lance ele é de 50%. No nosso exemplo aqui, você pode ofertar um lance de 50%. Eu estou usando 50% porque é um número redondo. Poderia ser 60%, poderia ser 40%, poderia ser o número que fosse. O que você precisa entender é qual o lance que você vai ofertar. Nesse nosso exemplo aqui, digamos que seja 50% do crédito é o valor que você vai ofertar. Aí eu tenho um grupo, para não usar o mesmo grupo, o mesmo exemplo de 3.000 pessoas, eu vou pegar um grupo de 5.000 pessoas. E eu tenho um grupo de 600 participantes, 650, até 1.000. Mas eu reparo que neste grupo de 600 participantes a 1.000 participantes, pegar essa gama de grupos, os lances que estão contemplando estão na base de 65%, 60%, 65%, às vezes até um pouquinho mais. E o grupo de 5.000 participantes, nesse nosso exemplo, está entregando com 50%, 55%, 57%, um pouco menos, um pouco mais. E aí eu pergunto, o tamanho do grupo aqui foi documento ou não? Fiz uma pausa aqui, dramática, para deixar você responder. Mas não, o tamanho do grupo aqui pouco importa, porque o que vai fazer você ser contemplado ou não, pensando consórcio a nível de aquisição, pensando em lance livre, é se o seu lance está compatível com aquilo que o grupo vem entregando. E aí pouco importa quantas pessoas participam no grupo. Mas se você quiser aprofundar um pouco mais esse entendimento, vamos fazer o seguinte exercício. Um grupo de pessoas, ele é formado por aquelas pessoas, seja 600, 800, 1.000 pessoas, seja 5.000. Essas pessoas fazem o pagamento das suas mensalidades. Esse pagamento forma o saldo do grupo. E é desse saldo que as contemplações ocorrem. Não é a administradora, seja um banco, seja um não banco, que a gente chama de administradora independente, que pega dinheiro do caixa e faz sua contemplação. É o saldo do próprio grupo, e por isso que não há juros. Há uma taxa de administração, por isso que o custo é menor, porque não é dinheiro de outra pessoa, não é dinheiro da empresa, não é dinheiro do caixa, é dinheiro dos próprios participantes. E aí eu te pergunto, se nós temos num grupo 5.000 pessoas pagando as suas mensalidades em dia, não me parece lógico que essa arrecadação vai contemplar mais
do que 600 pessoas pagando? Sim, e proporcionalmente, na grande maioria das vezes, esses grupos aqui vão contemplar mais do que o de 600. Ah, mas 600 eu tenho menos pessoas concorrendo. Aqui tu tem mais pessoas concorrendo, mas ao mesmo tempo tu tem proporcionalmente muito mais contemplações e o número de contemplações por pessoa acaba sendo menor. Então aqui, de maneira definitiva, absoluta e completamente taxativa, é o seguinte: o seu lance ele é compatível com aquilo que o grupo vem entregando, não importa o tamanho de grupo. Não importa que o grupo tenha 100 pessoas, se o seu lance não chega naquilo que o grupo vem entregando. Não importa que tenha 200, 300, 400, 5 mil, 10 mil pessoas, o seu lance, pensando em lance livre, precisa estar compatível. Então, o tamanho do grupo, neste caso, ele não é documento. O seu lance é. Então, este cenário precisa ser observado. E aí, resumindo então esse meu vídeo. Investidores, tamanho do grupo ele é documento por uma coincidência. Porque esses grupos com essas configurações priorizam as contemplações para quem busca investimento, os lances autocontempláveis. Agora, se você está pensando em simplesmente trocar de imóvel de um menor para um maior, uma casa na praia, um sítio, a nível de aquisição, o tamanho do grupo ele não é documento, o seu lance é que importa. Sabe qual é o único momento que o tamanho do grupo vai ser documento? Se você tiver única e exclusivamente concorrendo no sorteio. Puramente sorte. Você pode ser contemplado no primeiro mês ou no seu último, mas aí concorrer com menos pessoas no sorteio vai te trazer estatisticamente uma possibilidade maior de contemplação. Mas cá entre nós, o consórcio com tantas possibilidades para jogar a seu favor, concorrer apenas no sorteio não seria uma estratégia eficiente. Então, o único momento que tamanho é documento é se você tiver única e exclusivamente concorrendo no sorteio. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o porquê o tamanho do grupo ele precisa ser observado, mas o porquê ele não é essencial pura e simplesmente, como há outros critérios a serem observados juntos. Espero que eu tenha conseguido fazer com que você enxergue isto. Se ficou dúvida, se quer entender um pouco sobre tamanho do grupo, sobre características de contemplação de um cenário que você já tem, que você já contratou, ou se está pensando em contratar, pode deixar sua pergunta aqui ou chamar o nosso time de especialistas que ele te ajuda a desvendar, desmistificar a ideia de que grupos menores trazem poder de contemplação maior, o que, na minha opinião e na opinião da matemática, é conversa furada. Então tá, faça sua inscrição nesse vídeo aqui. Esqueci de fazer esse convite, mas é importante, nós fazemos vídeos semanalmente falando sobre consórcio, sempre de maneira objetiva, sem dizer o que é certo, o que é errado, trazendo a informação e deixando que você decida. Até logo e até o próximo vídeo.